É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Nesta noite, vamos falar sobre o tema pecado neste seminário de vida no Espírito Santo. E nós, trabalhando um tema tão difícil, eu falo que é um tema difícil porque a gente entra num campo que ninguém gosta, né? Porque essa é a luta que todos nós que desejamos o céu travamos. A luta contra o pecado. E o que eu gostei quando eu li o título no Instagram, porque eu vi no Instagram a comunicação, estava escrito assim, resistência à graça, pecado. E não tem outra, eu falei assim, gente, que definição perfeita para pecado, resistência à graça. O que é o pecado? Por que o pecado nos afasta da graça? Porque ele é a representação da resistência humana à graça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós nos abrimos à graça, nós não pecamos. A graça é que nos basta. Por que a graça nos basta? Porque cheios da graça, que é a presença de Deus em nós, Ele que é santo, 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 nós temos condições de resistir ao pecado. Mas sem a graça, somos zero. Zero. Sem a graça, somos nada. É por isso que um dos passos para que a gente possa viver a reconciliação com Deus e a misericórdia do Senhor é reconhecermos quem somos. E quem nós somos? Nós somos criaturas que Deus nos ama, mas não pelos nossos merecimentos, mas criaturas de Deus, amados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas que sem Deus somos nada. Somos pó. Sem o ruá, sem o sopro de vida, nós somos sem vida. Nós somos desanimados, nós somos sem alma, desalmados, pessoas que não conseguem amar, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas vingativas. E aqui, meus irmãos, eu posso enumerar uma série de pecados para vocês. Mas o Senhor me dá com clareza que nesta noite, uma coisa precisa ficar muito clara: nós necessitamos do Senhor para viver a santidade. Santo Agostinho fala que o caminho da penitência ele é muito árduo, e que nós caminhamos no mundo, e o mundo ele é poluído, ele é um lamaçal, ele é tão cheio de poluição, que ou você se lambuza na lama, ou no mínimo você fica empoeirado. É muito difícil você não se contaminar com o mundo. Mas nós precisamos entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nem para o mundo. Tanto é que se você for ler Gênesis, você vai ver que Deus fez as coisas no mundo e Ele deu essas coisas ao homem. E nós precisamos dispor e administrar esses bens que o Senhor nos concedeu com caridade. Faltou caridade, entrou o pecado. Então, um discernimento muito básico para você saber se você está pecando, meu irmão e minha irmã, faltou caridade, é pecado. E aí, o catecismo vai nos ensinar, lá no seu capítulo 1855 e 1856, e daí para frente, sobre pecado venial e pecado mortal. Nossa, Marina, um catecismo num grupo de oração, tão pouco tempo? Não, meus irmãos, é muito simples. Porque assim, existem pessoas que banalizam os pecados veniais. O pecadinho. Pecado é pecado, não tem inho nem ão. Existem pecados mais graves e menos graves, porém, pecados. Tá, Marina, nossa, falou que não peca, falou a mestre, né, a santa. Não, mas eu desejo a santidade. E eu estou um passo evoluindo nisso, na minha caminhada de santidade, porque eu sei quem eu sou, e quem eu sou nada sem Deus. Quando eu vou me confessar para o padre, eu falo, padre, inclusive, né, todas as vezes, é lógico que a gente vem aqui, se dispõe a servir ao Senhor, ainda mais à frente, né, numa linha de frente, não dá para vir sem se confessar. Por quê? Porque a gente tem que se reconhecer pecador. Você respirou, está pecando, dependendo da situação. Né? Ainda mais se você estiver no trânsito. Eu sempre dou esse testemunho, porque para mim é o lugar onde eu mais tenho dificuldade de viver a santidade, meus irmãos. Cada um tem a sua. Às vezes para você dentro da sua casa, às vezes para você com os seus filhos, às vezes para você lá no seu trabalho, onde você é testado com a inveja do outro, com a traição alheia, né, do outro. Então, cada um tem as suas provas aí. Cada um é tentado em um ambiente. E eu digo para vocês que Deus tem me santificado no trânsito. Um jeito que eu encontrei, meus irmãos, para combater o pecado, aliás, dois. Um eu já falei aqui para vocês. Buscar de todo o meu coração o sacramento da penitência, ou da reconciliação, ou da confissão. Esse sacramento, meus irmãos, como ele me impulsiona. Primeiro que ele me aproxima de Deus, ele me deixa em harmonia com o Senhor. Não sou eu que falo, também Santo Agostinho vai dizer isso, que
o sacramento da confissão, ele nos deixa em harmonia com Deus. É como se você se despojasse nas mãos de Deus, para que Ele possa então, pelo perdão, construir em você o que você destruiu, que é o quê? Que é a santidade e a graça do Senhor. Quando nós nos afastamos então da graça, quando nós resistimos ao amor de Deus, que foi o tema do último grupo de oração, Deus não consegue se fazer presente nas nossas vidas. Eu gostaria que vocês visualizassem comigo como se fosse uma cascata, bem, com muito volume de água, um volume intenso de água caindo assim, ó, uma cascata. Essa cascata, essa água que cai, é o amor do Senhor sendo derramado. É gratuito, é incessante, está ali. Tem uns que vão de encontro a essa cascata e vão se lavar ali. Tem uns que vão ser lançados nessa cascata, mas o que você vai fazer? Você vai se enfiar numa redoma, numa bolha. Se proteger. O que vai acontecer? Essa água vai tocar você? Não. Você está ali no meio da cachoeira, a água está caindo, o amor de Deus está sendo derramado, mas você não consegue sentir. Por quê? O que é essa redoma? O que é essa bolha que está envolvendo a gente? É o pecado. Não adianta, meus irmãos, essa graça do amor de Deus estar sendo derramada se a gente oferece resistência a ela. Se nós oferecemos resistência ao amor, o amor não está em nós, e se o amor não está em nós, eu acabei de falar, pecamos, porque o pecado é a falta de caridade. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1855 e seguintes. Então, como que eu sei, então, Marina, se eu cometi um pecado mortal ou se é um pecado venial? Olha, no pecado mortal, total ausência da caridade, ela já não existe ali. A palavra do Senhor vai nos dizer, se não me engano, Mateus 15, 19 e 20, vai dizer assim, meus irmãos, fugiu agora, eu vou até abrir a palavra, eu vou aproveitar, acho que é oportuno, quando falta assim a palavra, talvez é preciso que todos nós leiamos. Estava na ponta da minha língua, em 2 segundos sumiu. Mateus 15, 19 e 20. Vai dizer assim, porque é do coração, eu estava falando, da falta de caridade, então é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, eis o que mancha o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que lindo, eu falaria assim, de uma forma muito enxuta, é do coração que provém os maus pensamentos, as más condutas. Então, o pecado que é a má conduta, sem caridade, porque esses pecados que nós relatamos aqui, todos manifestam a total ausência de caridade. Todos. Eu falaria en passant, mas o Senhor queria nomear pecados aqui. E talvez muitos precisam saber que o seu coração nessa noite necessita ser lavado e encharcado na graça de Deus. Porque se o seu coração não estiver aberto, meu irmão e minha irmã, de lá continuarão provindo todas as más condutas que têm te afastado da graça do amor de Deus. E sem o amor de Deus nós somos nada. Eu estou com meu marido aqui do meu lado, quase, né? Então, não está nesse instante do meu lado, ele está bem aqui na minha frente. E ele, assim como eu, sabe que quando nós nos deparamos com a convivência com o outro, nós nos deparamos também com as nossas próprias limitações. Sem Deus é impossível você permanecer, por exemplo, num matrimônio até o fim das suas vidas, como você promete lá diante do sacerdote, todos os dias da minha vida. Ou seja, enquanto eu tiver vida, todos os dias. Gente, isso é uma promessa que sem a graça e o amor de Deus é impossível manter. Ainda mais se você casa com uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais firme, que não abre mão de uma boa discussão porque acredita no seu ponto de vista. Talvez você aí na sua casa tenha tido dificuldade de exercer a caridade porque você não entendeu que sem Deus você não vai conseguir. Sem Deus não conseguimos. E o Senhor me dá aqui agora, neste momento, pessoas que fazem pior ainda, que travam discussão e argumentos com o inimigo, que é quem nos possibilita e nos faz cair na tentação e pecar. Meus irmãos, a palavra do Senhor, em mais de uma oportunidade, nos deixa claro que o inimigo de Deus tem muitos bons argumentos, convincentes argumentos para nos levar a pecar. Se você argumenta com ele, ele vai te convencer a pecar.
impreterivelmente, nós pecaremos se a gente abrir diálogo com Ele. Com quem que eu preciso dialogar? Com quem que eu preciso abrir conversa? Com Deus, com o Espírito Santo. Senti a tentação no meu coração? Vou buscar me confessar. Vou buscar me orientar com o sacerdote? Se é um pecado que toda vez eu estou naquele pecado, eu estou cometendo aquele pecado. Por quê, meus irmãos? Porque quando eu oferto resistência à graça santificante, eu vou pecar. E uma das coisas que são sacramento, ou seja, é uma graça santificante que a igreja me dá, é a confissão. A confissão, a Eucaristia. E agora, neste momento que nós estamos vivendo a impossibilidade muitos estão tendo impossibilidade de comungar ou de fazer o seu momento de adoração como tinha antes. Talvez no horário que a igreja está aberta, você não pode ir lá adorar o Santíssimo. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando nós nos colocamos diante da palavra do Senhor, Cristo também se faz presente na nossa vida, nós podemos dialogar com a Bíblia na nossa frente. Meu Deus do céu, eu estou apaixonada por aquele homem, mas ele é casado. Se você ficar conversando com o inimigo, se você ficar conversando e dialogando com a situação de pecado, o inimigo vai te vencer em argumentos. Porque ele vai te dizer assim, mas a mulher dele é horrível com ele, você tem tanto amor para dar. Ou então o marido dialogando com a possibilidade de adulterar, ou a esposa vai dizer, mas também a culpa é de quem? Olha com quem que você está casado, com um monstro. A culpa é da pessoa. Um dos argumentos terríveis que o inimigo de Deus tem, meus irmãos, é nos convencer de que nós não somos culpados do que nós estamos fazendo, mas são as circunstâncias. Isso é um argumento muito sórdido, e o inimigo ele é ardiloso. E ele conhece a palavra de Deus, tanto que com a própria palavra de Deus ele tentou persuadir, convencer Jesus, lá na tentação que ele viveu no deserto. A comer, a provar dos seus manjares. Ele tentou Jesus com vaidade, ele tentou Jesus com poder, mas Jesus sabia que nem só de pão vive o homem, mas a palavra de Deus. Ele era conhecedor da palavra, que é a própria palavra, o verbo encarnado. Mas nós não somos, meus irmãos, Jesus. Nós somos, sim, quando estamos em intimidade com Ele, cheios da graça. Nós só conseguimos ter bons argumentos, mas todo cheio do Espírito Santo, porque sem Ele é impossível. Tanto que Jesus até, inclusive, quando Ele enviou os seus discípulos, Ele disse que o Espírito Santo daria a eles a ciência do que eles deveriam dizer. Mas é só pelo Espírito Santo, meus irmãos. Só pelo Espírito Santo eu estou aqui. Só pelo Espírito Santo eu consigo buscar a Deus constantemente, com firme propósito, com a determinada determinação, como dizia Santa Teresa d'Ávila, de não cair. De não cair e ficar parada no meio do caminho, mas de cair e me levantar e, pela graça de Deus, permanecer caminhando. Diante de tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: faltou totalmente a caridade. Estamos diante do pecado mortal. Mas o pecado venial, pode ser que ainda exista um pouco de caridade, mas ele também atenta contra a caridade. E nesta noite o Senhor vai nos revelar que nós não temos que nomear se tal pecado é mortal ou se tal pecado é venial. Mas nós precisamos entender que sem Jesus, que é o amor e a caridade, o seu Santo Espírito, nós não vamos conseguir nem resistir aos pecados veniais, muito menos aos mortais. E pecados veniais que são cometidos com constância, eles vão ficando cada vez maiores, e aí de ofensa à caridade para uma ausência de caridade é um saltinho. É um saltinho, porque a gente se habitua aos pecadinhos, como se diz assim, no falso, comentário, porque nós sabemos que pecado é pecado, mas os pecados menos graves. E aí eles vão se tornando tão habituais que nós já não os vimos mais como pecados, e nós começamos a cometer os mortais. Por quê? Porque esses parecem então que são pecados, mas são inevitáveis. Eu te digo uma coisa, meu irmão e minha irmã, é possível não pecar? É possível, desde que eu não ofereça resistência à graça de Deus. Se eu estiver em Deus e Deus em mim, Ele vai conseguir criar em mim o que o meu pecado destruiu. Ele vai conseguir fazer novas todas as coisas em mim, no que o meu pecado destruiu. Romanos 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, eu quero terminar esta palavra, porque Jesus vai entrar
com o que está em Isaías, capítulo 59. Quero te convidar a ler comigo. Lá vai dizer assim, Isaías 59, versículos 1 e 2, são só 2 versículos. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta. A face de Deus se oculta para não ouvir, não vos ouvir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não, meus irmãos, não é Deus que não é capaz de nos ouvir, mas os nossos pecados, eles colocam uma barreira. E nesta noite, pela graça do Senhor e pela presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, eu creio que assim como o filho pródigo, todos nós iremos cair em si, ou seja, vamos nos tocar, vamos tomar consciência de quem somos e do quanto somos dependentes do nosso Senhor e Salvador, porque sem Ele, nós oferecemos resistência, nós pecamos e colocamos barreiras à graça de Deus. Mas Jesus, na segunda-feira passada, o Senhor revelou o seu amor de uma forma tão abundante. Aos que não assistiram ao grupo, vão lá no Facebook, no Instagram ou no YouTube, lá está disponível. Como foi linda a ministração, feita inclusive pelo meu esposo sobre o amor de Deus. Jesus é a prova desse amor de Deus. E hoje nós estamos aqui para entendermos que não adianta nada este amor estar ali livremente disposto, sendo derramado em nossas vidas, se nós nos oferecemos resistência a Ele pelos nossos pecados. Hoje nós queremos reconhecer, Jesus, que somos nada sem Ti.